Atenção! Torcedor palmeirense. Você não pode sair desse vídeo de jeito nenhum. O que eu vou te contar hoje é simplesmente algo que ninguém esperava. É uma notícia que acaba de ser confirmada e que deixou todo mundo de queixo caído, tanto na torcida do Palmeiras quanto até nos rivais. Eu te garanto que você vai ficar de boca aberta quando entender o que está rolando nos bastidores do Verdão. E já te adianto, isso pode mudar completamente o futuro do nosso clube nos próximos meses. Mas antes de revelar tudo nos mínimos detalhes, já faz aquele combinado que a gente tem aqui. Se você é palmeirense apaixonado e quer ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do nosso Verdão, seja sobre reforços, vendas, bastidores, polêmicas, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Isso é fundamental para você não perder absolutamente nada, nenhuma novidade que pinte por aqui. E claro, já deixa aquele like para fortalecer, porque hoje o assunto é simplesmente explosivo. E olha, se eu fosse você, ficava até o fim desse vídeo. Porque além dessa bomba, tem outro detalhe envolvendo bastidores, negociações e até possíveis substitutos que você precisa saber. É coisa de deixar qualquer palmeirense com o coração acelerado. Agora, presta bastante atenção, porque o que eu vou te contar é algo que vem sendo mantido em absoluto sigilo, mas que vazou nas últimas horas e está pegando muita gente de surpresa. O Palmeiras pode ser obrigado a fazer um PX milionário. Sim, você ouviu certo. Um PX de muitos, mas muitos milhões. E não é para um time europeu, não. E sim, pasmem, pro Flamengo. É isso mesmo que você ouviu. E calma, porque eu vou te explicar tintim por tintim como essa situação se desenrolou e por que, de forma totalmente inesperada, o Verdão está prestes a encher os cofres do rubro-negro carioca. E não, isso não tem absolutamente nada a ver com compra de jogador, muito menos com algum acordo de empréstimo ou negociação recente. Isso vem de uma situação que começou lá atrás, quando poucos prestaram atenção, e que agora pode gerar uma verdadeira fortuna pro Flamengo. E o pivô dessa história toda? Um jogador que hoje é simplesmente peça fundamental no elenco do Abel Ferreira. Um cara que chegou, ganhou espaço, conquistou a torcida e que, para muita gente, se tornou insubstituível no meio-campo do Verdão, Richard Rios. Pois é, meus amigos. E para quem não sabe, a história de Rios é muito mais curiosa do que parece. Você lembra que ele foi descoberto aqui no Brasil jogando, pasme, futsal pela seleção da Colômbia? Foi exatamente assim. Na época, ele chamou tanto a atenção que acabou sendo contratado para as categorias de base do Flamengo. O problema, ou melhor, a origem desse PX milionário, começa exatamente aí. Porque na época em que o Flamengo contratou Rios, o clube ficou com uma fatia considerável dos direitos econômicos do jogador. E olha, essa fatia, que parecia algo pequeno, algo inofensivo, hoje pode se transformar em uma verdadeira mina de ouro para o rubro-negro. E sabe qual é a fatia? Nada menos que 25% dos direitos econômicos de Richard Rios. Ou seja, qualquer venda futura que o Palmeiras fizer, o Flamengo automaticamente tem direito a um quarto desse valor. E não é qualquer venda. Não, torcedor. Estamos falando de uma possível mega venda para o futebol europeu, que já está praticamente se desenhando nos bastidores. A janela de transferências está chegando, e o que eu posso te garantir é que dificilmente Rios vai continuar no Palmeiras depois do Super Mundial. O assédio em cima do jogador está simplesmente surreal. Para você ter ideia, tem clube da Inglaterra, da Espanha e até da Alemanha preparando propostas monstruosas. Gigantes como Manchester United, Nottingham Forest, West Ham, Atlético de Madrid, entre outros, estão monitorando de perto, e não é papo furado, não. Isso já está sendo confirmado pela imprensa da Europa. E segura essa informação. O Palmeiras está esperando vender Richard Rios por, no mínimo, 30 milhões de euros. E se você acha que isso é pouco, faz as contas comigo. 30 milhões de euros, na cotação atual, dão cerca de 189 milhões de reais. Agora, pega 25% disso. Sim, meu amigo. Estamos falando de quase 50 milhões de reais que, simplesmente, vão sair dos cofres do Verdão direto para a conta do Flamengo. É isso mesmo. Um PX de 50 milhões. De uma vez só. E aqui vem um ponto que está deixando a torcida extremamente dividida. Porque, ao mesmo tempo que essa venda vai representar uma bolada para os cofres do Palmeiras, também tem esse detalhe indigesto. Ter que fortalecer financeiramente um dos nossos maiores rivais no futebol brasileiro. E aí,
A pergunta que não quer calar e que tá ecoando nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais e até nas rodas de conversa entre os torcedores. Vale a pena fazer esse negócio? Vale a pena vender Rios agora, mesmo sabendo que o Flamengo vai morder uma fatia gigantesca dessa venda? E mais, tem outra questão que preocupa muito. Quem seria o substituto de Rios? Porque, convenhamos, o colombiano se tornou peça-chave no meio-campo do Palmeiras. É aquele cara que marca, sai pro jogo, tem qualidade, entrega intensidade e virou praticamente indispensável no esquema do Abel Ferreira. E olha, nos bastidores já começa a circular uma lista de possíveis nomes que podem pintar no Verdão para substituir Rios. Alguns são nomes conhecidos, outros são verdadeiras surpresas que podem, sim, agitar o mercado. E eu vou te adiantar. Tem jogador sul-americano, tem volante que está na Europa e até uma possível repatriação de um nome que ninguém esperava. Mas segura, porque antes de te falar quem são esses nomes, deixa eu te contar outro detalhe bombástico. Há quem diga que o próprio Rios já deu sinais, dentro do vestiário, de que sua saída após o Mundial é praticamente certa. Pessoas ligadas ao staff do jogador já estariam, inclusive, alinhando questões burocráticas para facilitar essa transferência para a Europa. O desejo do atleta, de jogar em uma liga de alto nível, tá pesando muito. E, claro, o Palmeiras não vai segurar jogador insatisfeito, ainda mais com uma proposta que pode render quase 190 milhões aos cofres do clube. E agora, mais uma pergunta para você, torcedor. Se essa venda se concretizar, além de fortalecer financeiramente o Flamengo, o que o Palmeiras deve fazer com essa grana? Investir pesado em outro volante? Trazer um meia de mais criação? Ou, quem sabe, até guardar esse dinheiro para estruturar ainda mais o clube, reforçando não só o elenco, mas também o centro de excelência, as categorias de base e outros setores? Essa decisão não é nada fácil. Afinal, vender um dos principais jogadores do elenco, ainda mais em meio à temporada, pode gerar um efeito dominó no time. E fica o alerta. Essa negociação pode ser oficializada a qualquer momento. As conversas estão muito avançadas, os empresários estão circulando na Europa e o interesse dos clubes é real, concreto e pesado. E, claro, o detalhe que ninguém esperava, esse PX milionário pro Flamengo, acabou caindo como uma verdadeira bomba no colo da diretoria palmeirense. Se você achou essa notícia pesada, saiba que ela é só o começo. Por isso, eu te peço mais uma vez, se você não se inscreveu ainda, tá esperando o quê? Se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações. E claro, comenta aqui embaixo. O que você acha dessa situação? Você venderia Richard Rios mesmo sabendo que o Flamengo vai faturar pesado com essa venda? Ou seguraria o jogador até o fim da temporada? Custe o que custar? Quero muito saber sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo.